Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bom dia, muito bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta manhã. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida, muito bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus. Sim, estamos na presença daquele que pode todas as coisas. Estamos em uma campanha linda, maravilhosa, onde estaremos aqui por 10 dias, ou seja, até o dia 31 de dezembro, nós vamos estar clamando. São 10 dias de clamor por uma virada extraordinária, sim, uma virada de ano extraordinária. E, obviamente, hoje é Natal. Então eu desejo a você um Feliz Natal, que Deus abençoe a sua casa, que você e sua família tenham o melhor tempo da história de vocês. Alguém pode dizer, mas profeta, isso não é possível. Nada é impossível para o nosso Deus. Amém? E falando em Natal, é sobre isso que eu quero ministrar nesta manhã com você. Hoje eu vou falar, tanto agora de manhã como na parte da noite, sobre o verdadeiro significado do Natal. As pessoas, na sua grande maioria, queridos, pensam no Natal como um momento onde nós vamos dar e receber presentes. Isso tudo é muito gostoso, isso é tudo muito maravilhoso, é um momento muito lindo, onde nós nos amamos, nos abençoamos. E eu creio que Deus nos permita ter isso, mas esse não é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal não é apenas uma data especial no nosso calendário. O Natal não é só um momento de feriado para muita gente, obviamente. Sim, tem muita gente que trabalha, médicos, bombeiros, policiais. Tem muita gente trabalhando hoje. Inclusive, muitos comércios estão abertos hoje. Mas, em tese, não é só mais uma data de um feriado, ou então, talvez, como alguns chamam, de uma data de um evento cultural. Queridos, o Natal, ele é um marco espiritual. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas sim é o dia que foi determinado para nós fazermos as nossas comemorações. Alguns dizem, não, mas isso é de uma festa pagã. Queridos, nós não precisamos nos apegar a isso. O que importa é que no Natal é referido sim o nascimento do nosso Senhor Jesus. E aí eu lhe pergunto, por que não celebrarmos? O inimigo não quer que celebremos, sabe por quê? Porque esse, com certeza, o dia do nascimento de Jesus foi o pior dia. Foi o pior dia para todas as trevas, porque Jesus nasceu para viver a nossa vida, morrer a nossa morte e dar gratuitamente a sua vida para todos nós. Sabe, queridos, eu anotei aqui 5 pontos para você ter bem claro o que é o Natal. Para você ter muito claro, eu quero fazer hoje uma live mais curta, ou melhor, as 2 lives de hoje mais curtas, justamente porque é um momento para nós estarmos sim com a nossa família, na medida do possível que todos possamos estar. Então eu decidi fazer lives mais curtas, eu não vou contar testemunho, eu só quero ministrar essa palavra ao seu coração. Amém? Mas sim, vamos orar no final, vamos orar e vamos orar forte,
dentro dessa campanha de 10 dias de clamor, para todos termos, sim, uma virada de ano extraordinária. Amém? Então, o Natal, queridos, número 1, é Deus literalmente se aproximando do homem. É Deus literalmente indo atrás do homem, da sua criação. O verdadeiro sentido do Natal começa, olha só que lindo. O verdadeiro sentido do Natal começa com o único Deus verdadeiro se fazendo homem e nascendo no meio de nós. Sim, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, literalmente nascendo em nosso meio. O Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, literalmente deixando os céus, deixando a sua glória, como diz a palavra, para vir à terra e viver a vida comum de um homem. Jesus foi o mais perseguido entre os homens, queridos. O mais perseguido entre os homens, sabe por quê? Porque ele quis assumir o lugar das pessoas que são perseguidas, das pessoas que são discriminadas, das pessoas que são injuriadas, das pessoas que são injustiçadas. Jesus veio com a missão de uma obra substitutiva, ou seja, Jesus veio para nos substituir, não só aqui, mas também no inferno. E por isso, quando ele, depois, no advento da Páscoa, quando ele morre, ou melhor, quando ele dá a sua vida, porque ninguém o podia matar, ele desce ao inferno, ou seja, ele vai onde era o nosso lugar, por direito de uma vida toda torta, como todos nós já vivemos. Mas voltando ao Natal, o homem, escutem isso, o homem por si só não conseguiria subir aos céus. Então Deus precisou descer à terra. Sim, descer à terra para nos buscar, para liberar o caminho, para nos dar acesso, para apontar o caminho. Jesus, o verdadeiro aio, o verdadeiro pajem. Que coisa tremenda isso, amados. O Natal, meus amados, nós precisamos lembrar, eu estou apontando alguns pontos. O Natal, ele celebra a maior prova de amor que qualquer pessoa poderia dar a outro ou a outrem. Só que aqui não é um homem, aqui é o verdadeiro Deus dando a maior prova de amor. Meu Deus, gente, isso aqui é simplesmente extraordinário. E sabe por que Deus fez isso? Porque Deus não desistiu da humanidade. Mesmo a humanidade dando as costas para ele o tempo todo, mesmo a humanidade rejeitando a sua lei, rejeitando o seu amor, rejeitando as suas bênçãos, Deus literalmente se fez homem para habitar no meio de nós, cheio de graça, cheio de glória, cheio de verdade. Sim, o verbo se fazendo carne. O verbo se fez carne. Nós temos que entender, queridos, que Jesus fez isso para nos, literalmente, e daí vem a palavra religião, ele veio para nos religar ao Pai, através do perdão concedido a todos nós. Aí voltando à Páscoa, no momento do derramamento do seu sangue. Ali houve a expiação, ali houve o perdão de todos os nossos pecados. Queridos, o Natal, ele revela o valor, olha só, que nós homens temos para Deus. Deus nos ama, queridos. Tem muita gente hoje em dia que pensa, eu não valho nada, eu não tenho valor. Porque eu nasci. Tem muita gente hoje no Natal, talvez porque convive dentro de uma família, onde essa família, de uma forma disfuncional, não reconhece essa pessoa, e essa pessoa hoje, tem muita gente que não gosta do Natal, queridos. Tem muita gente que não gosta da noite de Natal. Mas não é porque não gostam da noite de Natal. É por conta de experiências, às vezes amargas, às vezes tristes, às vezes terríveis,
que aconteceram ao entorno do Natal. Ou talvez por coisas que nunca aconteceram, talvez nunca houve um abraço no Natal, talvez nunca houve um jantar numa noite de Natal, e isso marca as pessoas. Mas eu quero dizer, queridos, o Natal não é só uma noite, o Natal não é só um jantar, o Natal não fala de pinheirinhos, apesar de nós podermos usá-los, não há problema. Não fala de luzinhas, mas nós podemos usá-las, não há problema aí, não há problemas e muito pelo contrário, é tudo muito lindo. Mas o Natal não é só isso, queridos. O Natal não é dar e ganhar presentes, é saber que o maior de todos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, Ele se deu de presente a nós, os homens. Queridos, Natal, como eu disse antes, é a maior expressão do amor de Deus. E Deus quer que nós nos lembremos desse amor. Sim, em todos os natais devemos fazer isso. Não só pensar em darmos presentes, ganharmos presentes, realizarmos o amigo oculto, amigo secreto, sei lá como é que você chama. Isso tudo é muito bacana, isso tudo é muito legal. Mas não é tudo, queridos. O tudo quem fez foi Jesus. Jesus fez tudo para que nós pudéssemos ter de Deus o todo. Então o Natal, queridos, para nós tem que ser um motivo de gratidão. Tem que ser um marco de lembrança por tudo que um Deus, o único Deus verdadeiro, fez por nós, a humanidade. Eu quero dizer a você, principalmente a você que talvez está com o coração partido por conta de coisas que aconteceram ou talvez coisas que não aconteceram. Talvez você passou a noite de ontem, a véspera, que é o momento onde geralmente os jantares de Natal acontecem. Talvez você passou sozinho, talvez você tenha passado sozinha. Eu quero dizer que Deus não lhe abandonou. Eu quero dizer que Deus estava ali com você. Talvez você que passou rodeado de muita gente, mas na verdade houve situações de desgosto, de amargura, de tristeza, de dor. Eu quero dizer para você, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, o mais perseguido entre os homens. Sim, se nós olharmos para Isaías capítulo 53, nós vamos ver que Jesus foi humilhado. Esse único Deus verdadeiro que Ele a si mesmo se humilhou e assumiu a forma de servo, ou seja, Ele se fez homem para habitar no meio de nós. Ele já se humilhou, queridos. Eu quero dizer para você, Deus lhe ama com um amor maior, Deus lhe ama com um amor intenso. Não fique olhando para as pessoas que talvez possam ter falhado com você. Não fique olhando para aquele presente que você imaginava ganhar, mas você não ganhou porque no final não tinha ninguém para dar para você um presente. Eu falo com mulheres que talvez durante um ano inteiro receberam muitos presentes amargos da vida, do marido, talvez dos filhos, falta de reconhecimento, falta de um carinho, falta de um abraço. Eu quero dizer, Deus, queridos, olhando para o Natal, nós temos que nos lembrar disso. Deus, literalmente, Ele não só nos presenteou com Jesus, Ele nos abraçou e nos trouxe para perto dEle. Ele nos trouxe de volta. Isso é Natal, isso é o religar, ou religare, é a religião. Jesus é a única e verdadeira religião, é o único caminho que pode nos levar de volta para Deus. Isso é Natal, queridos. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus, o verdadeiro Deus, se fazendo verdadeiro homem para se doar. Esse foi o maior presente, foi a maior demonstração de amor, de carinho. Jesus se entregou por você. Sabe, queridos, nesse momento do ano, todos os anos acontece isso. As pessoas correm para cá, correm para lá, os supermercados lotados, as lojas lotadas, os shopping centers lotados, as ruas lotadas, o comércio lotado. Sabe, tudo uma correria, um verdadeiro frenesi. E eu vejo aqui nisso uma grande atividade espiritual para justamente apagar, abafar, fazer com que seja tornado por esquecido
o verdadeiro sentido do Natal. Sim, o verdadeiro sentido do Natal sempre foi e sempre será o nascimento do menino Jesus. Eu quero dizer a você que talvez não goste do Natal. Eu oro para que você, a partir de hoje, seja apaixonado pelo Natal, seja apaixonada pelo Natal. Principalmente você, que talvez até hoje tenha tido várias vezes um Natal, ano após ano, um Natal amargo. A partir de agora, isso muda por completo. Eu, como profeta do Senhor, sem medo de dizer isso, eu declaro: você está vivendo agora, a partir de agora, o melhor Natal da sua vida. Sabe, ontem eu recebi, ontem à tarde, acabei não mencionando à noite, mas eu tenho aqui, queridos, na noite anterior a isso, na noite anterior, aqui quem me mandou isso foi a Bruna Prado, às 13h37 de ontem. Paz do Senhor Jesus, profeta, ontem na live das 18h30, para ela 17h30, por conta da localidade, né, o fuso horário dela. O Senhor falou o meu nome e disse que a porta, olha só, que eu pedi a Deus estava sendo aberta e que a resposta ia chegar. Olha que coisa tremenda. Isso foi no dia 23. Ela me mandou isso aqui ontem, no dia 24, ela disse: hoje, um dia depois, queridos, recebi a resposta para começar a trabalhar no setor de vendas, em marketing digital. Fui uma das escolhidas, ou seja, a palavra que o Senhor liberou se confirmou. Deus é fiel. E ela depois responde ainda de novo: recebi a resposta hoje, menos de 24 horas depois, gente. Glória a Deus por isso, diz a Bruna, e ela assina Bruna Prado de Cuiabá. Queridos, que tremendo ver o mover de Deus, que tremendo ver o que Deus está fazendo, queridos. Deus responde a oração do seu povo, não existe oração sem resposta. E agora eu já começo a lembrá-los da campanha que nós estamos realizando, 10 dias de clamor por uma virada extraordinária. Deus em Jesus veio para realizar uma grande virada na nossa vida. Só essa semana, queridos, mesmo com toda a correria do comércio, das festividades de final de ano, festa de final de ano da empresa, festa de final de ano do cursinho, da escola das crianças, do grupo de amigos, do grupo do futebol, do grupo do vôlei, do grupo sei lá mais da onde, e é festa disso, festa daquilo. As pessoas correndo nos mercados, nos shoppings, trabalhando muitas vezes dobrado. Tudo isso faz parte. E mesmo assim, queridos, nós tivemos, para a honra e glória do Senhor, entre dia 15 e dia 21 de dezembro, nós tivemos mais de 40 mil dispositivos. Olha que lindo isso aqui, gente. Mais de 40 mil, é muito reflexo das luzes aqui do estúdio. Mais de 40.200 não são pessoas, são dispositivos. Ou seja, uma grande multidão assistindo às lives, queridos. 40 mil pessoas é um estádio inteiro de futebol, queridos. Um estádio inteiro de futebol passou aqui, mesmo em toda essa correria. Isso é motivo de nós todos, como cristãos, agradecermos a Deus, porque são pessoas que estão sendo tocadas, são pessoas que estão sendo transformadas. Olha aqui esse outro testemunho, gente, deixa eu ver se eu localizo aqui, que eu acabei esquecendo, mas é o testemunho da Kellen Passos. Eu vou fazer um print aqui para não mostrar o número do celular dela. Deixa eu dar uma pintada aqui, porque eu também não posso fazer isso, né? Mas olha só que tremendo isso, gente. Olha que glória isso daqui, queridos. Deixa eu aqui, pronto, aqui. Vamos ver se eu consegui. Oh, meu Deus. Olha que tremendo isso, gente. Pronto, aqui, ó. Agora eu consegui apagar aqui, ó. Aqui a minha equipe não colocou lá, vamos passar isso ao profeta. Olha só que lindo, gente. Tá aqui o testemunho da Kellen. Vou ler ele agora aqui para você, ó. Testemunho Kellen, tá? Acabei mostrando o número dela, misericórdia. Agora já foi, perdão, Kellen. Acabei pegando a imagem onde apareceu o seu nome. Você, por favor, me perdoe, né? Tá aqui, ó. Pronto. Testemunho Kellen Passos. Hoje pela manhã fui fazer minha mamografia
pois desde setembro havia aparecido um caroço do tamanho de um caroço de ameixa para maior, diz ela. Esse caroço, olha o que ela escreve aqui, ó, esse caroço sumiu, diz ela ali, ó, bem aqui assim, ó, sumiu. Olha só, gente, sumiu. Eu não sei o que ela quis dizer, nesses caroços ali. E hoje o médico me fala, cadê o caroço? O médico falou assim, cadê o caroço? Porque não tem mais nada, nem rastro. Olha só, queridos. Aqui a minha querida ovelha Kellen Passos. Olha que tremendo, gente. Jesus veio ao mundo para isso aqui, para que nós pudéssemos contemplar os milagres, frutos do seu amor. E eu quero, obviamente, ligar isso. Eu preciso ligar isso. Sim, o advento do Natal, com os milagres que Deus quer que nós vivamos em nossas vidas. Queridos, como eu prometi, seria uma live mais curta. Hoje à noite vai ser uma live mais curta também, porque eu sei que você precisa estar com a sua família, mas nós também precisamos estar aqui e orarmos pelo propósito para o qual Deus separou essa campanha para nós. 10 dias de clamor por uma virada de ano extraordinária. E se eu posso orar por você agora, se você recebe essa palavra hoje à noite, eu vou estar continuando a falar sobre isso, sobre o Natal ser a maior expressão de amor. Depois nós vamos ver o que o Natal traz para nós, em nome de Jesus. E depois nós vamos ver o que o Natal nos convida. Sim, o Natal é um convite de Deus. Eu quero falar hoje à noite. Esteja aqui comigo 6h30 da noite. Eu prometo fazer uma live mais curta. E se contar testemunho, eu vou contar assim, rapidinho, como eu fiz hoje, só para acender a sua fé e você entender, lembrar que Deus opera milagres. Posso orar por você? Se eu posso orar, escreva aqui embaixo. Seja profeta de Deus sobre minha vida. E quero dizer, meu Deus, quase esqueci, muita gente fazendo votos especiais. Parece até que o povo se combinou dizendo, esse voto especial é por Jesus que nasceu para me salvar. Assim foi o voto de uma menininha de 10 anos, gente. Eu não sei se eu posso falar o nomezinho dela. Eu perguntei, a família não respondeu. Não sei se foi ela que mandou, eu não sei. Mas ela disse que fez um voto especial pelo nascimento de Jesus para me salvar. Gente, quando eu li isso, eu comecei a chorar muito. Uma menininha de 10 anos que fez um voto especial, querido. E dá para ver que o valorzinho foi especial, porque é uma criança. Que tremendo isso, gente. Que tremendo, que glória. Que Deus seja louvado na vida dessa pequena. Certamente os pais fizeram o voto, porque até não saiu em nome dela. Mas eu louvo a Deus por isso. Então todos que estão fazendo, inclusive, votos especiais, nesse sentido, todos os votos estão no altar do Senhor. Todos, absolutamente todos. Posso orar por você? Se eu posso, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Amém? Escreva isso agora com fé, escreva com muita fé. E eu quero que você também escreva assim, eu creio. Viverei uma virada de ano extraordinária em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pela tua presença, Pai. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, qual é o verdadeiro sentido do Natal. Senhor, não nos deixa ser como o mundo, Deus, que só vê no Natal um momento de feriado, um momento de talvez estar com a família, com amigos, o que é muito maravilhoso, tanto o feriado quanto estar com os amigos, um jantar bonito também é maravilhoso, mas o verdadeiro sentido, Senhor, é que o Deus Todo-Poderoso, sim, Tu, ó Deus, na figura do Filho, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor veio para nos encontrar, para nos resgatar, Jesus. Sim, o Deus Criador dos céus e da terra veio à terra para viver a nossa vida, morrer a nossa morte e assim então nos dar a sua vida, a vida eterna. O livre acesso à presença de Deus, tanto agora, enquanto estamos aqui na terra, quanto depois, tendo Ele então escancarado as portas, os portais celestiais, para que pudéssemos eternamente entrar e viver com o Rei da Glória.
Senhor Jesus, muito obrigado por restaurar em nossos corações o verdadeiro sentido do Natal. Obrigado, Jesus, por entregares a tua vida, por derramares cada gota de teu sangue em favor de cada um de nós, homens e mulheres, às vezes tão distantes daquilo que realmente o Senhor tem para nós. Quantas vezes andamos errantes, não mais agora, mas no passado. Quantos aqui será que não têm andado ainda errantes? Pai Santo, Pai querido, pega todos que estamos aqui agora nesta live, seja ao vivo ou seja depois gravado, e abençoa, meu Deus, eu abençoo cada casa, cada família. Eu quero dizer para você, querida Kellen, eu vi um presente sendo aberto em teu nome. O ano de 2026, querida, vai ser o melhor ano da tua vida. Tem algo que você precisa decidir por esses dias. Sim, tem algo que você deve deixar. Algo que você precisa deixar. Mas também, o que Deus está por lhe dar é muito maior, é muito melhor do que tudo aquilo que você havia imaginado. E eu preciso dizer isso para uma mulher chamada Fabiola. Eu não sei, Fabiola, se esse é realmente o seu nome ou se é apelido, e eu falo isso respeitosamente porque eu tinha um amigo na escola que o seu nome era Fabiano e todos o chamavam de Fabiola. Era o apelido. Mas eu falo com você, Fabiola, da mesma forma você precisa liberar algo. Deixe ir, Fabiola. Fabiola, o Espírito Santo fala para você, deixe ir. Deixe ir. Precisamos entender todos nós, que muitas vezes para vivermos o extraordinário de Deus, e o extraordinário obviamente é o novo de Deus, precisamos sempre deixar o que era velho, deixar para trás. Pai Santo, Pai querido, eu oro pelas minhas ovelhas queridas, declarando como servo do Altíssimo, como profeta na tua casa, todos viverão. E eu já nem falo viveremos porque eu já tenho certeza disso, mas falo então em respeito a todos aqui, eu me incluo nisso. Eu declaro, meu Deus, como profeta do Senhor, todos viveremos a melhor virada de ano da nossa vida, a maior virada da nossa história, uma virada extraordinária. E se você recebe essa virada extraordinária da parte de Deus, escreva aqui embaixo, eu creio, recebo, tomo posse, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, amém, amém, Jesus. Jesus é o centro do Natal. Hoje à noite nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Eu convido você, eu convoco você e a sua família para estarmos juntos hoje às 6:30 da noite. No mais, que Deus abençoe, tenham todos um dia maravilhoso. Aproveite o dia do Natal, se você pode estar com a família, aproveite para pedir perdão, para amar mais, para perdoar mais. Isso é o Natal. Amém? Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Nos vemos 6:30 da noite. Paz de Cristo. Tchau, tchau.